Meus queridos, a oração do Pai Nosso eu considero como um dos 3 textos da Bíblia mais conhecidos de todos, crentes e descrentes. A oração do Pai Nosso, o Salmo 23 e o Salmo 91. Qualquer pessoa religiosa, seja ela evangélica ou não, que gosta e ama as coisas espirituais, tem na sua casa ou aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. E quando a gente olha a estrutura da oração do Pai Nosso, a gente percebe que o Pai Nosso é rezado até em terreiro de macumba. O Pai Nosso, ele é rezado. Eu falo rezado porque não é orado. Até um time que vai entrar em campo, as pessoas encontram várias situações para utilizar o Pai Nosso como talismã. E o tema da nossa doutrina hoje é esse daí, da utilidade para a inutilidade. O Pai Nosso, ele é muito útil, mas infelizmente nós conseguimos pegar uma coisa muito útil e transformar numa coisa inútil. Vamos para o texto. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, vai aparecer aqui, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas, ou pelo menos não nos conduza à tentação. Essa palavra tentação, quando esse verbo é usado, conduzir em tentação, eu quero que você entenda que quando é no contexto de Deus é provação, ok? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso, ela é dividida em 2 etapas, ou em 2 direções. A primeira etapa da oração do Pai Nosso são petições feitas a Deus. E a segunda etapa é em relação a nós. Em primeiro lugar, aparece aí relacionado a Deus, em primeiro lugar o nome de Deus. Começa logo pedindo para Deus santificar o nome. No versículo 1 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui aparece em primeiro lugar o nome de Deus, e Jesus está nos ensinando a orar pela santificação do nome do Pai. Eu sei que para um judeu esse termo nome de Deus é complexo. O judeu, ele não dá nome a Deus. Tem alguns adjetivos de Deus, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon. Mas um judeu, ele não dá nome a Deus, porque quando ele entende, quando ele dá nome a Deus, está reduzindo Deus. É por isso que um dos mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E as palavras, as únicas letras, 4 consoantes que aparecem lá, se referindo a Deus, não ao nome de Deus, mas a Deus, é o que nós chamamos de tetragramaton. São 4 consoantes, formada de letra I, Iut, a letra H, Het, a letra W, Vav, e o H novamente, Het. Então, se nós fôssemos soletrar o nome de Deus, seria Iud, Het, Vav, Het, soletrando as letras. Mas o judeu, quando aparece as 4 consoantes acerca de Deus,
eles tiram, porque o nome de Deus é impronunciável. Eles tiram o nome de Deus e colocam a palavra Adonai, meu Senhor, Adonai. Mas aqui Jesus está nos ensinando a nós, na oração do Pai Nosso, santificarmos o nome de Deus. É terrível o que a cultura oriental faz com Deus. Nós, por conta da graça, por uma má interpretação da graça, nós usamos muito o nome de Deus em vão. Nós brincamos, fazemos piadas jocosas, piadas gospel com o nome de Deus. Nós dizemos qualquer coisa, colocamos o nome de Deus, e um judeu não faz isso. Então, na estrutura do Pai Nosso aqui, primeiro pedido é em relação a Deus: santificado seja o teu nome. Em segundo lugar, ainda relacionado a Deus, o reino de Deus. Aí aqui diz que nós devemos orar para que o reino de Deus venha até nós. Olha o versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Falando de reino, existem algumas manifestações do reino de Deus na terra. A primeira manifestação do reino de Deus está em Gênesis 1, 26 a seguir, quando a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre tudo. O primeiro estabelecimento do reino de Deus, ou o reino dos céus, é quando Deus criou Adão, passou a autoridade para Adão ser o representante de Deus na terra. Só que no capítulo 3, Adão cai, Adão peca. Aí Deus agora estabelece um segundo momento para manifestar visivelmente o reino dele. Começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama a nação de Israel à existência. Aí na nação de Israel, com a criação das 12 tribos, Deus exerce uma teocracia. Aquela nação, ela iria ter Deus como centro. A palavra de Deus era que regia como os israelitas, os judeus, os hebreus deveriam se comportar. Porém, Israel pecou. Como Israel pecou, eles perderam a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Aí Deus cria um terceiro projeto de manifestação do reino. É Jesus. Quando o verbo encarna, quando Deus encarna, nos dias de Jesus, nos 3 anos e meio do ministério de Jesus, o mundo viu visivelmente a terceira manifestação do reino de Deus. Jesus morreu, não pecou, mas morreu. Aí ele vem e estabelece a igreja. A igreja nasce em cima de uma revelação de Mateus 16, 18, quando lá em Cesaré de Filipe, Jesus interroga os discípulos acerca da sua identidade, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No dia de Pentecoste é batizada a igreja. A igreja, há 2000 anos que ela manifesta o reino de Deus. Mas a igreja não é o reino, a igreja manifesta o reino de Deus. Só que nós temos perdido uma grande oportunidade de manifestarmos o reino de Deus na sua totalidade. A igreja vai ser arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, Israel ocupará o cenário durante o milênio. Eles serão uma manifestação visível do que será o reino de Deus. Mas aqui na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina primeiro a santificar o nome de Deus e pedir que o reino dele venha. Em terceiro lugar, a terceira petição é sobre a vontade de Deus. Primeiro, o nome de Deus. Segundo, o reino de Deus. Em terceiro lugar, a vontade de Deus. Devemos orar para que a vontade dele se estabeleça na terra. Ainda no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses 3 primeiros estão relacionados a Deus. Agora vamos na oração do Pai Nosso. 3 agora são relacionados ao homem. Em quarto lugar, em relação ao presente, ao nosso cotidiano, devemos orar pedindo o suprimento das nossas necessidades. Olha o versículo 11.
Agora Jesus está nos ensinando a orar acerca de nós, no tempo presente. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, em quinto lugar, que é o segundo elemento em relação a nós, é em relação ao passado. Em relação ao passado, devemos pedir perdão das nossas dívidas. Olha o verso 12: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus nos ensinou a pedir hoje, o presente, o Pai Nosso. Nos ensinou a orar em relação ao nosso passado: perdoa as nossas dívidas. E em último lugar, em relação ainda ao homem. Em sexto lugar, em relação ao futuro, devemos pedir livramento no momento da tentação. Olha o verso 13a: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Interessante que essa palavra mal no grego é porneia. Essa palavra porneia, mal aqui, não é kakos. Existem algumas palavras gregas para mal, mas nesse contexto aqui é porneia, de onde vem pornografia, de onde vem as inclinações naturais. E ele está dizendo: santifique o nome de Deus, peça que ele estabeleça o reino dele, e peça também que ele estabeleça a sua vontade. Em relação a nós, peça o pão nosso de cada dia. Em relação ao nosso passado, peça para ele perdoar as suas dívidas. Em relação ao futuro, peça para ele livrar de cair na hora da tentação. O Pai Nosso, meu querido, quando eu leio a estrutura do Pai Nosso, eu vejo só bênção. E quais são as bênçãos do Pai Nosso? Primeiro, filiação. Jesus começa dizendo: quando vocês forem orar, vocês vão se dirigir a Ele, entendendo que agora Ele não é somente o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Pai Nosso. É uma bênção, porque a Bíblia diz que agora nós temos um relacionamento com Deus. Em Gálatas, no capítulo 4, eu me lembro aqui de um calvinista, que é meu amigo, estava nas redes sociais, e ele colocou lá que todos nós somos escravos. Aí eu me cocei, e faz tempo que eu não entro nessas batalhas midiáticas, mas como ele é meu amigo, eu disse, porque como ele é calvinista, e no movimento calvinista esquece muito da paternidade, e nos trata simplesmente como meros objetos, como servos escravos. Aí eu disse para ele, escrevi e disse: o escravo não fica para sempre na casa. Paulo diz que o filho, quando é de menor, não difere do escravo. Aí sai discorrendo dizendo: eu não prefiro ser escravo, eu prefiro ser filho de Deus. Não, mas o homem não tem livre-arbítrio. Aí começou naquela guerra teológica: livre-arbítrio, soberania de Deus, o homem tem ou não tem livre-arbítrio. Meu querido, eu não estou entrando nessa área. Eu quero dizer para você o que Paulo disse no capítulo 4 de Gálatas, que nós não somos mais escravos, agora nós somos filhos de Deus. Se você quer ser escravo de Deus, o problema é seu. Eu só quero dizer que Ele é o meu Pai, Ele é meu Abba, Ele é o meu Paizinho, Ele é o meu Pai querido, Ele é o meu Pai, não é somente o meu Deus, Ele não é somente o meu Criador, Ele é o meu Abba, Ele é o meu Pai, porque o meu Jesus ensinou a quando orar, dizer assim: Pai Nosso, Tu és o nosso Pai. A primeira bênção do Pai Nosso é a filiação. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele é o melhor Pai do mundo. Não existe pai na terra que se compare a Ele. Ele é o nosso Pai. A primeira bênção, que quando nós oramos o Pai Nosso, sabe qual é? É que nós descobrimos que nós não somos simplesmente criaturas, nós fomos elevados à posição de filhos, e filhos amados. A Bíblia diz: Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, Deus lhe deu poder de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É bênção.
Mas não para por aí. Olha a segunda bênção do Pai Nosso. Primeira é paternidade, filiação. A segunda é direção. Jesus disse: Pai Nosso que está no céu. O nosso grande problema é que muitas vezes nós não estamos alinhados com os céus. Tem um hino que a gente sempre louva aqui, que fala de um alinhamento de céu com terra. Só que muitas vezes nós esquecemos de alinhar a nossa vida com os céus. Pai Nosso que está no céu, nós temos uma direção. A direção é o céu. A direção é o Pai que está no céu. Nós temos que ter a nossa vida alinhada com os céus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos alinha. É o instrumento que está entre o céu e a terra, e a palavra de Deus. A segunda bênção da oração do Pai Nosso é a direção. Terceira bênção do Pai Nosso. Olha aí, adoração. Jesus disse: adorem assim, santificado seja o teu nome. Adoração. Eu costumo dizer, isso daqui eu não pesquisei em canto nenhum, isso aqui foi coisa que o Espírito ministrou no meu entendimento, no meu coração. O que está no Salmo 150, versículo 6, quando a Escritura encerra os livros poéticos dizendo, o livro dos Salmos, perdão, dizendo: todo ser que tem fôlego, louve o Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve o Senhor. Aí a raça humana, 7 bilhões e meio de habitantes, que eram para usar o seu fôlego para louvar ao Senhor, louvam a outros deuses que não são Deus. Aí vem Deus e libera uma pandemia, uma peste sobre toda a raça humana, atingindo, sabe que área? A área do fôlego. Interessante. Deus poderia mandar uma peste que atingisse uma outra área da nossa saúde, mas Deus enviou uma peste que vai trabalhar exatamente no fôlego, porque era para 7 bilhões e meio de habitantes estar usando o seu fôlego para adorar, para louvar ao Senhor. Aleluia. Mas tem um povo, tem uma raça, tem um grupinho que aproveita o seu fôlego de vida para louvar ao Senhor. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É bênção demais. A primeira bênção é a paternidade, a segunda bênção é a direção, a terceira bênção é a adoração. Só nós temos essa intenção de adorarmos o Senhor. Só nós adoramos a Deus conscientemente, porque nós somos os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos adoração no nosso meio. Mas a terceira bênção, a quarta bênção, perdão, letra D, a quarta bênção da oração do Pai Nosso é a aceitação. Nós aceitamos, irmãos, porque nós pedimos: venha a nós o teu reino. Nós aceitamos que Ele venha, estabeleça o senhorio dEle na nossa vida. E eu louvo a Deus, que é Deus. Quando nós dizemos: Senhor, venha o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, vem se meter nos meus negócios, vem se meter no meu casamento, vem se meter no meu ministério, vem se meter na minha casa. Senhor, eu me abro para que o teu reino se estabeleça aonde eu estiver. Aceitação é quando nós aceitamos que Ele estabeleça o reino dEle. E eu louvo a Deus, que Deus mete a mão aonde é chamado, mas mete a mão também aonde não é chamado, porque Ele é soberano. Ele meteu a mão na terra e tirou Adão. Achou pouco, aí meteu a mão em Adão, aí tirou Eva. Achou pouco, aí meteu a mão em Eva. Eu vou pular Caim e Abel. Meteu a mão em Eva e tirou Sete. Achou pouco, aí meteu a mão em Sete e tirou Enos. Achou pouco, meteu a mão em Enos e tirou Enoque. Achou pouco, meteu a mão em Enoque e tirou Noé. Achou pouco, meteu a mão em Sem e tirou Abraão. Achou pouco, meteu a mão em Abraão e tirou Isaac.
Achou pouco, meteu a mão em Isaac e tirou Jacó. Achou pouco, meteu a mão em Jacó e tirou Judá. Achou pouco, meteu a mão em Judá e tirou Jesus. Achou pouco, meteu a mão em Jesus e tirou a igreja. E daqui a pouco ele vai meter a mão no mundo e vai tirar a igreja para levar para a glória. Aleluia. Letra E, Ramassoiandaia Xeria. A outra bênção do Pai Nosso é a submissão. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Crente não tem mais vontade. A Bíblia diz nos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai estragar tudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai estragar tudo. Primeira coisa que ele vai estragar é o seu caminho, porque o profeta disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Segunda coisa que ele vai estragar são os seus pensamentos, porque ele disse: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Terceira coisa, a tua vontade, porque você orou nessa noite dizendo: seja feita a tua vontade. Quando Jesus me aceitou, essa geração não sabe o que é isso, mas eu ia para as igrejas com fita cassete, e ia com a canetinha, os antigos sabem, porque eu queria ser cantor. E eu chegava nas igrejas com as fitas do Cícero Nogueira, e você tinha que saber qual era o lado da fita para não dar problema, porque quando você dava para o mesário, ele colocava fita cassete e você já tinha que deixar no ponto, irmão. Você mexia com a caneta. Meu negócio era cantar. Comecei a receber a oportunidade para ministrar, e dizer: eu não sou pregador, eu sou cantor evangélico. Cantava, tinha todos os playbacks do Cícero Nogueira. Aí quando foi um dia, cheguei numa igreja, me deram a oportunidade: vamos ouvir uma saudação com o irmão na sede. Disse: meu irmão, eu não sou pregador, eu sou cantor. Coloque essa fita aí que eu quero louvar, coloque esse playback. Irmão, o mesário, o nome dele é Moisés. Moisés estava lá na mesa, isso lá na cidade de Horizonte. Eu vi quando ele deu um pulo e veio sapateando lá até a tribuna. Deus abriu a boca dele e disse: homem, até quando tu vais se acovardar de pregar a minha palavra? O meu ministério contigo é na palavra. Sabe o que eu fiz? Cheguei em casa, irmão. Irmão, foi uma vergonha na frente da igreja toda. Cheguei em casa, peguei o martelo, abri a gaveta, todos os playback, fita cassete que eu tinha no Cícero Nogueira, fui quebrando de uma por uma. E disse: é desse jeito, seja feita a tua vontade na minha vida. Sabe por que você tem um pastor hoje? Porque eu aceitei a vontade dele na minha vida. Sabe por que eu estou aqui em Cidade Nova? Porque há quase 15 anos atrás, eu estava pregando aqui nessa igreja no tempo do Anselmo. Quando eu saí, o irmão Iriado me pegou lá na porta e disse: olha, meu irmão, Deus está mandando te dizer isso há 15 anos atrás, que você vai ser o pastor dessa igreja. Aleluia. Muitos anos se passaram depois do Anselmo. Veio o pastor Josivan, depois do pastor Josivan veio o Moslane, e eu lá esperando a promessa de Deus. Aí quando chegou a carta dizendo: vá para a Cidade Nova, mas se você quiser orar, pode orar na sede. Pastor, não precisa orar, porque é promessa de Deus eu ir para aquele lugar, porque seja feita a tua vontade. A outra bênção, letra D, do Pai Nosso é compromisso. Ele diz: assim na terra como no céu. Às vezes nós falamos ou cantamos o Pai Nosso aqui, e nós não temos profundidade, entendimento de quão profunda é a oração do Pai Nosso.
Quando eu digo seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu estou dizendo, Senhor, meu compromisso é com a tua agenda. Eu não tenho agenda, a minha agenda é a tua agenda, a minha vontade é a tua vontade. Eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde o Senhor me manda. Compromisso com os céus. Temos que ter compromisso com os céus. Mas não para por aí. Olha que outra bênção. Letra E. Sabe qual é a outra bênção? Aqui também, bênção aqui do Pai Nosso, é o sustento. É raro você encontrar um crente magro na igreja. Eu estou com 115 quilos de novo. É raro você, até o nosso amado irmão Ezequiel 37, Daílson, Vale de Osso Seco, que casou um dia desse, agora já está começando a uma protuberância ali aparecendo na barriga. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Aqui está a bênção pelo sustento, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmão, Deus tem sustentado a sua noiva, Deus tem sustentado o desempregado, o órfão, a viúva, o desamparado. Quando uma viúva na igreja vem me pedir um auxílio, eu faço tudo para atender a viúva. Eu faço tudo para atender o desempregado, o órfão, o estrangeiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se você quiser arranjar confusão com Deus, arranje confusão com viúva na igreja. Porque Deus disse, eu sou Deus de órfão, de viúva, de estrangeiro e de desamparado. Não arranja briga com viúva na igreja, cara. Tu vai se dar mal, tu vai arranjar briga com Deus. E como eu não sou besta, quando aparece uma viúva, pastor, estou precisando pagar energia, eu dou meus pulos, porque eu não quero o Deus contra mim. Sustento, pão nosso de cada dia nos dás hoje. Mas a outra bênção do Pai Nosso é o perdão. Perdoa as nossas dívidas. Ô irmão, aqui no nosso meio tem todo tipo de gente que não prestava para nada. Tem gente aqui que já foi assaltante, macunheiro, macumbeiro, adúltero, prostituto, lésbica, gay, meio termo, em cima do muro, não sabe se vai para que lado vai. Aqui já teve todo tipo de gente, com exceção daqueles que nasceram não na fé, porque a fé ninguém nasce na fé, mas nasce um berço evangélico. Mas aqui, se nós pararmos para prestar atenção, e um dia eu me lembro aqui de um irmão, um dirigente de congregação que veio brigar comigo, porque eu recebi aqui nessa igreja uma pessoa que eles estavam matando o sujeito, cara, para não morrer com a família, veio congregar aqui. Eu disse, eu recebo. Aí esse irmão, com raiva, porque eu recebi um membro que ele estava tentando matar lá, veio brigar comigo e disse, Cidade Nova é igreja de gente desmantelada, só tem gente desmantelada. Eu disse, meu querido, ali é lugar de conserto, a igreja não é museu de santo, a igreja é hospital de Jesus. Pode vir um adúltero, pode vir uma prostituta, pode vir um ladrão, pode vir um estuprador, pode vir qualquer coisa, venha como está, mas só não vai permanecer como está, porque Deus me ama do jeito que eu sou, e por me amar do jeito que eu sou, Ele não vai permitir que eu permaneça do jeito que eu sou. Mas a igreja é oficina, a igreja é hospital. Se não encontrar solução aqui, não vai encontrar solução em outro lugar. É aqui que aqui que os pecados são perdoados, é aqui que Deus purifica, é aqui que Deus lava, é aqui que Deus troca a vestimenta, é aqui que Deus apaga a transgressão, é aqui que Deus começa a tratar a gente ruim, começa a ficar um vaso de honra na casa do Pai. Perdoa as nossas dívidas, mas não para por aí. Olha a outra bênção que tem no Pai Nosso, reconciliação. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui nessa igreja eu não permito o crente brigar com o outro, irmão. Porque aqui não é o lugar para quem tem razão. Aqui a matéria-prima que nós usamos é o perdão. Pastor, julga a minha causa aí, eu estou com razão ou não? A irmã falando de tal, minha irmã, aqui não é lugar para quem tem razão. Para quem tem razão é nas pequenas causas, é na delegacia. A igreja não trata com quem tem razão. Aqui nós tratamos é com o perdão de Deus. Foste perdoado?
Quem sente que foi perdoado por Deus? Então perdoe seu irmão. Mas senhor, pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Cara, você foi perdoado? Foi, então perdoa. Mais uma bênção do Pai Nosso. Letra H, vigilância. Olha aqui, não nos deixes cair em tentação. O salmista está dizendo, Senhor, me alerta. Eu não quero cair em tentação. Me ajuda nas minhas lutas. Vigilância. É muita bênção, irmão. Vamos para mais uma bênção. Proteção. Mas livra-nos do mal. Irmão, essa oração é tremenda, é muito útil até para o macumbeiro. Por isso que eles rezam. Para quem é ateu, quem é ator, todo mundo ama a oração do Pai Nosso. Por que ele está pedindo proteção? Livra-nos do mal. E Deus tem nos livrado do mal, irmão. Sabe que você chegou aqui nessa noite, que Deus lhe livrou do mal. Irmão, tem livramento de morte que aconteceu na sua vida, que você nem sequer soube, mas Deus esteve trabalhando ao seu favor, te livrando. Você chegou vivo aqui neste lugar. Você pode ter chegado aqui arrastado aos trancos e barrancos, mas você está aqui porque a mão de Deus não está encolhida. Aleluia, Deus está ao nosso derredor, como os montes de Sião estão em volta do seu povo, assim o Senhor está em volta do seu povo. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muita bênção. Olha a letra J agora, em penúltimo lugar, a penúltima bênção, o louvor. Olha Jesus ensinando a gente a louvar, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Louvor. Pai nosso no céu, santo é teu reino, buscamos tua vontade na terra, na terra. Deixa o céu descer, como é o céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, aleluia, pois teu o poder e tua teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Letra L. Aí a conclusão de todas as bênçãos que nós já vimos aqui. Amém. Para sempre, amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa ele descer sobre a sua vida hoje. Deixa o céu descer, pois teu é o reino teu,
o poder e tua. O teu é o reino teu, o poder e tua. Aleluia. É bênção, não é o Pai Nosso, Raimundo? É muita bênção. É muito útil para nós. Alamaya sora clamandoro acheira andalamas. E camando clamacheira bandaramaçô. Olhe para mim. Eu quero pedir perdão a vocês porque eu coloquei o pudim para vocês comer na frente do prato. O pudim era para o final. Já que vocês comeram o pudim, eu quero apresentar para vocês agora o baião de 2 com gordura. Eu quero falar agora sobre a inutilidade do Pai Nosso nos nossos dias. Você está vendo esse rapaz aí, como é que ele está? Ele está desse jeito com alguns crentes. Eu quero falar agora, primeiro eu falei da utilidade do Pai Nosso, é massa demais. Agora, me perdoe ter colocado a sobremesa primeiro para você comer, não sei. Talvez, como toda sobremesa tem muito açúcar, e o açúcar quando cai na corrente sanguínea alivia a fome. Eu não sei como você vai reagir agora nessa segunda parte da pregação. Mas o baião está aqui. Letra A. Olha como nós tornamos o Pai Nosso inútil. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai ler a letra 3. A letra A. 1, 2, 3. Você está vendo como nós tornamos o Pai Nosso inútil? É uma coisa tão boa, é tão maravilhosa. Você primeiramente usufruiu das bênçãos do Pai Nosso, e agora nós vamos ver agora como nós tornamos o Pai Nosso inútil. É inútil dizer Pai Nosso. Se em minha vida eu tomo atitudes, se em minha vida não tomo atitudes como filho de Deus, fechando o meu coração para o amor. Já dizia C.S. Lewis, e vocês estão careca de saber isso, essa frase que eu vou falar, repito e vou repetir quantas vezes for necessário. C.S. Lewis diz que a hora que a igreja mais mente é na hora do louvor. E teve gente aqui que louvou essa música aqui, mas você está enquadrado nessa segunda parte da pregação. Você mentiu. Você é mentiroso. Porque é inútil dizer Pai Nosso, se em minha vida eu não tomo atitude de filho de Deus. De que adianta eu dizer Pai Nosso, se eu não ajo como um filho de Deus? Se eu fecho o meu coração para o amor, se eu abro o meu coração para o ódio. Tem uma das orações mais lindas que eu já vi alguém escrever, e foi um sujeito da cidade de Assis, na França, chamado Chico. Chico, ele é francês, e Chico, ele traduziu muito bem o que é o Pai Nosso e o Evangelho, quando ele disse: ó mestre, fazei-me instrumento da tua paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver guerras, que eu leve a paz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender
do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O cara era católico, mas mais crente do que todos nós juntos. É inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não toma atitudes como filho de Deus. É inútil dizer meu Pai se eu vivo como filho do diabo. Mas não para por aí. Letra B. Eu vou contar de 1 a 3, vocês mesmos vão dar a sentença. 1, 2, 3. É inútil na oração do Pai Nosso eu dizer que está no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra. E Paulo diz que o que é da carne, Paulo diz, o que é da terra é terreno, o que é do céu é espiritual, é celestial. Jesus, através de João, diz que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso vos digo, importa-vos nascer de novo. Aonde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Aonde é que está o nosso tesouro? Eu não vou nem perguntar onde é que está o seu coração. Basta eu saber onde é que está o seu tesouro. Não é o tesouro, o Kiko do Chaves, mas é onde é que está o seu tesouro. Aonde está? Porque se você me mostrar onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E Paulo disse, se nós esperamos Cristo somente para esta vida, nós somos mais miseráveis dos homens. É inútil dizer que está no Pai Nosso que está no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Mas não para por aí, letra C. 1, 2, 3. É inútil eu dizer santificado seja o teu nome, se eu penso apenas em ser cristão por medo, superstição e por comodismo. Se eu já me acostumei com esse ambiente, se eu já me acostumei com a pregação, se aqui é a minha zona de conforto, se aqui é onde eu vou me esconder de Deus, é inútil dizer santificado seja o teu nome. Se penso apenas em ser crente, porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu me lembro aqui de uma muçulmana que se converteu. E quando ela se converteu, ela fez a seguinte oração: Senhor, se eu te sirvo só por causa do céu, eu quero ficar fora do céu. Senhor, se eu te sirvo só porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu quero arder no inferno. Isso é que é oração. Isso é que é conversão genuína. Alguém dizer, Senhor, se eu te sirvo só por causa do céu, eu quero ficar fora dele. E se eu te sirvo só porque eu tenho medo do inferno, eu quero arder no inferno. É inútil dizer, santificado seja o teu nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição ou comodismo. Mas não para por aí, letra D. É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Se eu esticar mais um pouquinho, ninguém vai cantar até o final. Letra D, 1, 2, 3. De que adianta eu dizer, venha a nós o teu reino, se a vida aqui na terra me seduz mais, se a minha vida é cheia de coisas supérfluas, se eu gasto mais tempo com as coisas supérfluas do que com as coisas espirituais, se a minha vida é fútil, se a minha vida é pequena, de que adianta eu dizer, venha o teu reino, se eu tenho uma vida fútil, pequena, mediana, medíocre, tacanha? Mas não para por aí. Letra E. 1, 2, 3.
De que adianta eu dizer seja feita a tua vontade se eu quero o meu Deus dentro da lâmpada? E ele preso dentro da lâmpada, na hora que eu quiser, os meus desejos, eu esfrego a lâmpada. O gênio sai, se curva diante de mim e me diz: diga, meu amo, eu vou lhe conceder os seus desejos. De que adianta eu dizer seja feita a tua vontade se a minha visão de Deus é aquele rapaz com um avental do McDonald's para me servir na hora que eu quiser e o mais rápido possível? De que adianta eu dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se na realidade eu quero que Deus realize os meus desejos e eu não quero que Ele estabeleça a vontade dEle na minha vida? Vamos para a farofa agora. Letra F. 1, 2, 3. É inútil dizer o pão nosso de cada dia, se o meu pão eu não reparto com o faminto. De que adianta eu dizer pão nosso de cada dia, se eu não abro a minha mão e o meu coração para ajudar quem está necessitado na igreja? Mas pastor, não é só na igreja não, tem um monte de gente passando fome. Paulo manda socorrer primeiramente os domésticos da fé. De que adianta dizer pão nosso de cada dia, se na hora de ajudar o meu irmão, ajudar com a cesta básica, ajudar meu irmão na sua caminhada dificultosa, porque a luz dele foi cortada, porque ele está sem alimento? Eu costumo sempre dizer aqui, crente que congrega nessa igreja vai dormir com fome só se eu não souber. O que eu vou falar aqui não é para minha vanglória, eu não preciso disso. Eu recebo uma cesta básica dessa igreja todo mês, e recebo com muita alegria, eu não sou soberbo. Me dão e eu recebo. Porque alguém pensa que eu não necessito, porque começa a usar os parâmetros da terra, definir os outros a partir da sua roupa, do seu perfume e do seu carro. Só que esse mês o setor de gratidão disse: pastor, aumentou o número de pessoas que precisam de cesta básica. Diz: corte a minha. Pode cortar a minha. A minha eu vou ceder para alguém. E sabe o que aconteceu? Essa semana encheu de agenda para me pregar. Aleluia. Aleluia. Foi bem ali dizer que Jesus é bom. Me deram R$300 de oferta. Aleluia, aleluia. Na quarta, no começo da semana foi bem ali dizer que Jesus é bom. Pastor, tome 200 para botar de gasolina. Aleluia. Está entendendo? E estava sendo uma agenda sábado, e o pastor vem aqui para parar o juro pregar na nossa Santa Ceia. Vou lhe dar uma oferta abençoada, glória a Deus. Sabe por que acontecem essas coisas? Aleluia, porque quando eu peço o pão nosso para mim, o pão não é só para mim, o pão é para distribuir para todo mundo. É inútil dizer o pão nosso de cada dia, se prefiro acumular riquezas na terra, desprezando meus irmãos que passam fome. Vamos para a letra G. Vamos chegar no toicinho agora. 1, 2, 3. É inútil dizer: Senhor, me perdoa, perdoa as minhas ofensas, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se eu não me importo em ferir o meu irmão, tacar a língua nele, ferir a integridade moral dele, vou para a rede internet, ou então vou para a rede fofoca, ferir. Aleluia, não adianta dizer perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se eu não me importo em ferir, em injustiçar e oprimir quem atravessa em meu caminho, e muitas vezes até a minha carnalidade, se passar na minha frente, eu vou atropelar. Esqueceu
que é teu irmão, esqueceu que é tua irmã. Nós não estamos aqui para vencer ninguém. O nosso inimigo não é a carne, o nosso inimigo é o diabo. A nossa guerra está do outro lado, a nossa guerra não é no nosso meio. Aleluia. Letra H, a farofa. 1, 2, 3. De que adianta dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação, se eu mesmo amo a tentação, se eu mesmo cedo a tentação, se eu mesmo vou atrás do pecado. De que adianta dizer, me livra. Aí Deus diz assim, foge. Vamos para o vermelho agora, letra I, 1, 2, 3. Vamos lá, letra I. Ó, perdão. Apagou, vixe, ficou vermelho demais. Mas eu vou traduzir para você. É inútil dizer, livrai-me do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais, e se tudo que é proibido me seduz. É inútil dizer, livra-me do mal, se por minha própria vontade eu procuro os prazeres da internet, pornografia, abrindo o que não deve ser aberto, esperando os pais dormir para poder assistir filme imoral. E não adianta dizer, me livra do mal, se eu mesmo pela minha própria vontade procuro os prazeres materiais e procuro tudo que é proibido e tudo aquilo que me seduz. De que adianta? Vamos para o próximo, encerrar a letra I. 1, 2, 3. De que adianta dizer amém se você não quer mudar? Pastor, que alimento forte. Vai me dar diarreia. Meu estômago é muito fraco. Cara, problema teu, te vira, bicho. Eu não tenho nada a ver com o teu pecado. Eu não tenho nada a ver com as suas caídas e recaídas. O tema da nossa doutrina é da utilidade para a inutilidade. Quantos de nós têm inutilizado uma coisa tão linda que é chamado Pai Nosso?